Bom, como dizia, sejam muito bem-vindos a esta série de webinar que começa hoje com esta primeira sessão de estruturação do processo de exportação. Obrigado pelo feedback e mais feedbacks estão a chegar e muito obrigado por esta confirmação. E como dizia, temos aqui praticamente 3 dias de webinar e estamos a começar hoje com o primeiro tema de estruturação de processo de exportação. Tanto eu serei um dos vossos facilitadores para estas sessões que fecham todo este ciclo de webinar. E para o dia de hoje, nós teremos quatro principais momentos. Temos quatro principais momentos, como dizia. O primeiro vai debruçar-se em torno de documentos legais e o direito que uma empresa que pretende exportar, não é, o seu produto tem de ter para poder, vamos lá, operar o seu negócio em Moçambique dentro daquilo que foi definido neste quadro legal. O segundo momento tem que ver com a documentação para exportar como tal. O primeiro também é de exportação, mas estamos a focar-nos mais nos documentos que são necessários dentro do nosso país, enquanto que no segundo vamos nos focar nos documentos assim de forma genérica, os documentos que são necessários para este processo de exportação. Para, no terceiro momento, falarmos da questão dos processos logísticos. E, no último, falarmos do ciclo operacional, que começa com a própria decisão para poder fazer a exportação e termina com a questão de estabelecimento de contratos de, de fornecimento. E teremos também um momento específico para perguntas e respostas, não é? Mas a abordagem que nós vamos usar ao longo desta 1 hora e meia, não será exatamente uma abordagem de explanação inicial para depois termos uma sessão específica de perguntas e respostas. A qualquer momento, vocês como participantes poderão intervir. É só clicar na opção, quero acreditar que meu colega Eric deverá ter deixado isso em aberto, não é? Clicar na opção da mão para poder levantar a mão e solicitar uma intervenção ao longo da minha própria explanação. Eu prefiro que seja assim. É verdade que lá mais para o fim será um momento específico para fazer perguntas e as próprias respostas, mas ao longo da sessão eu dou esta abertura para que vocês possam colocar-nos questões e nós irmos interagindo em função do que vai sendo explanado ao longo deste processo. Sem mais delongas, a não ser que do lado dos meus colegas haja um ponto prévio, algum ponto inicial para esclarecer para os participantes, e queria dar quem sabe, se realmente houver, palavras aos meus colegas para que possam dizer alguma coisa antes que eu comece a explanar os tópicos programados para o dia de hoje. Por favor, Eric Soares e mais algum colega que me esteja a acompanhar, algum ponto prévio? Ok, obrigado, Eric. Já me deu a carta branca e ele diz que eu já posso seguir. Há uma participaante que diz que não consegue ouvir. Quero acreditar que o problema esteja do lado da participante, visto que houve aqui confirmações do lado dos colegas das porta-mãos e também de alguns participantes. E vejo uma mão levantada do senhor Sotomani. Sotomani, por favor. Sotomani tem uma mão levantada. Sotomani está com a mão levantada. Sotomani ainda vai intervir ou podemos prosseguir?
Temos 1 hora e meia, então a gestão de tempo é de extrema importância. Se o Tomás está com dificuldade, terá deixado alguma mensagem escrita no chat para, quem sabe, eu ou os meus colegas possam apoiar a sua intervenção. Se Tomás, por favor. Ok, eu vou seguir, não vejo sinal nenhum. Bom, ok. A questão do senhor Sotomário penso que foi devidamente esclarecida pelo colega Eric. Ok? Ele queria ter informação sobre a questão das apresentações e o Eric já esclareceu isso. Terão sim acesso às apresentações no final. Ser mais longa, eu vou manter a minha câmera desligada para permitir que tenhamos uma melhor qualidade nesta transmissão. Vocês sabem como é que é isto? Quando a câmera está ligada, a capacidade de transmissão também reduz um bocadinho. Só por causa disso, vou mantê-la desligada em alguns momentos, principalmente nos momentos em que eu estiver a fazer a explanação, que é para permitir que realmente a informação chegue e chegue bem, não só em termos de voz, mas também em termos da qualidade da imagem, não é, que nós estaremos aqui a passar para vocês. Portanto, indo diretamente ao primeiro tema que tem a ver com documentos legais e o direito de operar em Moçambique. Bom, aqui nós estamos aqui a falar de documentos de exportação. Não é diferente do que vamos a seguir dizer, mas queríamos nos focar um bocadinho naquilo que tem a ver com a nossa própria realidade, com aquilo que tem a ver com nós como moçambicanos, como governo, como partes integrantes deste ecossistema de exportação, o que é necessário que tenhamos para operar como exportadores, não é? O primeiro elemento básico, para além daquelas licenças iniciais, estamos a falar dos alvarás, e outras para poder operar em Moçambique. Aqui estamos a nos focar exclusivamente naqueles documentos que têm a ver com o próprio processo de exportação, os documentos que uma empresa deverá ter para poder fazer a exportação, para além de apenas ter uma licença de operacionalidade de negócio em Moçambique, para além de ter um alvará, para além de ter quaisquer outro documento associado ao negócio, ao processo produtivo da sua própria empresa, para partir para o processo de exportação, é importante que considere outra documentação que lhe será exigida neste processo. Portanto, um dos primeiros e importantes, dos mais importantes documentos neste processo é a licença de exportação. Portanto, deve ter essa licença. E esta é uma licença que é emitida através de organismos governamentais e precisamente através de organismos ligados ao Ministério da Indústria e Comércio. Para quem está nas províncias, deverá dirigir-se a qualquer entidade como Direção Provincial da Indústria e Comércio, a vulgo DPIC, e lá poderá obter todo tipo de informação para poder ter acesso a esta licença de exportação. Ela é tratada, vamos lá, uma vez e depois deverá ser renovada. Eu penso que é de 1 em 1 ano por aí. Podem obter mais informação. Mas o facto é que este é um documento importante, não trata todos os dias, claramente, é tratado uma vez e depois vai a um processo de renovação ou de atualização dentro de organismos ligados ao Ministério da Indústria e Comércio. O segundo documento importante tem a ver com a declaração aduaneira, ou seja, chamam de DU. Este é um documento que é emitido por via das autoridades tributárias, neste caso específico, as alfândegas. As alfândegas é que é a entidade responsável pela emissão desta documentação. E normalmente isto é feito por via da janela única, que é a janela eletrônica que nós muito bem conhecemos. O terceiro documento importante é o certificado de origem, ok? Certificado de origem. Este é um documento importante porque
nos países para os quais a mercadoria está sendo exportada ou enviada, os países, as entidades aduaneiras destes países precisam ter informação exata de onde provém o produto. E o documento que identifica a proveniência do produto é claramente o certificado de origem. E vamos entrar um bocadinho mais neste documento, claramente, no capítulo que iremos ver a seguir. Deixa-me só dizer que o certificado de origem, principalmente nos acordos comerciais, como é o caso de IPA, que é o acordo de parceria econômica entre a SADC e a União Europeia, e podemos também falar de AGOA, que é a parceria econômica em termos de exportação entre os Estados Unidos e os países de África, incluindo Moçambique. A questão do certificado de origem é de extrema importância. E não é um qualquer certificado de origem, é um certificado de origem que é associado ao acordo de parceria econômica que existe entre os dois países. Ou seja, se quer beneficiar, por exemplo, de eh, tarifas bonificadas ou isenções aduaneiras no âmbito de um acordo de parceria econômica existente entre dos estados, vamos lá, um governo moçambicano, por exemplo, e a União Europeia, se quiser beneficiar do que está previsto neste acordo, tem que emitir um certificado de origem, porque é o certificado de origem que vai indicar de onde provém a mercadoria que está sendo exportada. E daí poderá ser isentado, por exemplo, de pagar os direitos aduaneiros. Portanto, é um certificado de extrema importância. E depois temos o boletim de análise. Este é um documento igualmente importante, mas não é aplicado a todo tipo de mercadoria. Este é um documento que comprova a qualidade e características físicos químicas de uma determinada mercadoria, muito aplicada, por exemplo, aos alimentos, aos produtos de higiene, produtos farmacêuticos, por aí. Portanto, não é, mas é também um documento igualmente importante para esses processos de exportação. E depois temos o certificado fitossanitário, certificado fitossanitário e sanitário. Muito exigido também para alimentos, e para alimentos, não só alimentos vamos lá, para humanos, mas também alimentos para os animais. Aliás, aqui está a diferença, na verdade. Fitossanitário significa aquele todo o controle que a gente depois já vamos ver, não sei se hoje ou numa outra ocasião. Ah, a diferença entre isso, fitossanitário, quer dizer que é todo aquele conjunto de medidas que são tomadas para preservar a saúde e a vida das plantas, enquanto que as medidas que provêm de certificados sanitários são aquelas medidas que são aplicadas para poder preservar a vida e a saúde dos homens, a saúde humana, neste caso. Mas, por acaso, esses certificados estão nessa correlação. Fitoplantas, enquanto sanitário, é para a vida humana. Depois temos o certificado de fumigação. Este também não é aplicado para todos. É um certificado que pode ser obtido através do Ministério da Agricultura ou outras entidades devidamente certificadas, não é? Que é certificado de fumigação. Se não estiverem bem informados, é importante dizer que o certificado de fumigação é aqui chamado porque, por exemplo, na União Europeia, nos Estados Unidos, estes grandes mercados, eles têm, vamos lá, produtos químicos específicos para poder fazer a fumigação. Então, o que eles querem reparar no certificado de fumigação é se o seu produto usou o produto químico que está previsto na regulamentação dos seus países para fazer a própria fumigação na sua machamba, vamos lá, no seu campo agrícola. Não tem que usar qualquer produto para fumigar as plantas. Se detectarem, por exemplo, que terá sido usado um produto químico proibido no mercado da União Europeia, proibido no mercado do Japão, proibido no mercado ah, vamos lá, norte-americano, o seu produto pode simplesmente voltar nas fronteiras.
por se ter detectado que foi usado um produto químico proibido nesses mercados que eu acabei aqui de me referir. Por isso é que eles pedem certificado de fumigação, porque é nesse certificado onde vai ficar contido o tipo de produto químico que foi usado para se fazer a sua própria a fumigação do seu campo agrícola. Depois temos o certificado de conformidade. O certificado de conformidade é aquele que confirma que os produtos que estão em causa, a mercadoria que está em causa, que está sendo exportada, cumpre com todos os padrões exigidos no mercado para o qual se pretende exportar. E isso pode ser feito através de organismos devidamente credenciados. Estamos a falar do INOC, estamos a falar de outros organismos privados cá em Moçambique que prestam esse serviço de, de conformidade nos processos de produção. Este é um tema bastante específico que também iremos ver na apresentação, que tem a ver com a certificação que vamos ter numa das sessões amanhã. E temos outro documento importante que é o contrato de compra e venda. Não é? E se estamos a falar de exportação, estamos a falar de negócio. E se falamos de negócio, estamos a falar do estabelecimento de uma relação comercial ou do estabelecimento de uma relação de negócio entre duas entidades. E isso só pode ser feito por via de estabelecimento e assinatura de um contrato determinado. Portanto, o contrato é um documento importante, é o contrato que vincula todo o processo de relação entre quem está a exportar e quem está a importar, ou seja, quem está a vender e quem está a comprar. Daí ser importante trazer no rol dos documentos importantes para poder fazer o processo, para poder realizar o processo de exportação. E temos outro documento associado ao contrato e também associado à fatura que não trouxe aqui, mas trago depois, a questão da pólice de seguro. Portanto, todo o processo de exportação, nele está contido um seguro. A mercadoria deve ser assegurada, não é? A mercadoria deve necessariamente ser assegurada. E se ela tiver sido realmente assegurada, isto significa que há uma apólice associada a este processo de assegurar a própria mercadoria. E por último, temos a licença ambiental, que também é um documento importante neste processo. E mais uma vez, este é daqueles documentos, embora importante, não é exigido para todo o produto, não é? Que está sendo exportado. Bom, agora queria, de forma bastante específica, falar de alguns documentos, não é? Porque antes, como disse, eram documentos de caráter mais legal, são de caráter legal, mas que também entram dentro dos processos de documentação necessária para exportar, mas aqui quero, de forma bastante específica, me debruçar em torno desta questão de documentação necessária para poder exportar. Mas é importante primeiro dizer porque é que estes documentos são importantes. Primeiro porque a documentação para exportar é ela que permite identificar a mercadoria, não é? E também identificar as condições em que ela está sendo exportada. Portanto, esta é a grande primeira importância da documentação para exportar. A segunda tem a ver com o fato de a documentação para exportar, estamos a falar da fatura, do contrato, inclusivamente, dos certificados que me referi antes, da lista das embalagens, que também vamos aqui ver, elas fornecem a titularidade da mercadoria, ou seja, elas dizem a quem pertence a mercadoria, de onde vem. Não temos como dizer de onde vem a mercadoria se não tivermos documento associado à própria mercadoria. E como disse há pouco tempo na questão de seguro, a documentação também prova que a própria mercadoria está coberta com um seguro. Por isso é que temos que ter um certificado de seguro. Só o certificado de seguro é que nos vai dar a certeza de que essa mercadoria de facto está assegurada. Se ela, ao longo do processo de transporte, ficar estragada, ser perdida, ser roubada,
se estiver no transporte marítimo, se o navio afunda, cai um contentor, há um seguro associado que vai depois cobrir a própria perda. E isso só é feito por via da documentação que se chama certificado de seguro. E também garante que a mercadoria passe pelas alfândegas rapidamente, sem quaisquer taxas inesperadas. Está a imaginar uma mercadoria que sai de Moçambique, vai para a União Europeia, vai para os Estados Unidos, chega lá nas alfândegas desses países e simplesmente ela chega sozinha, sem nada associado, sem nenhum documento associado a ela. Como é que os agentes alfandegários vão identificar a mercadoria? Como é que vão saber de onde vem a mercadoria? Como é que vão saber se a mercadoria está em conformidade? Como é que vão saber se a mercadoria está devidamente assegurada? Somente a documentação é que pode permitir isto. Daí a importância de se ter a documentação devidamente colocada e associada à mercadoria que está sendo exportada. Dois, é importante perceber que toda a documentação deve ser permanente e deve ser retida para fim de registro. Portanto, a documentação não é só para aquele momento em que a mercadoria foi colocada no navio, foi desalfandigada e depois deita-se fora. A ideia não é essa, é que a documentação deverá ser mantida. Ela deve ser conservada por um período de tempo. Ok? E também elas são importantes para se proceder com os registros, para se proceder com as estatísticas que são feitas de importação e exportação a nível dos países. Ok? E é importante que se produzam em números de cópias idênticas. Ou seja, tanto quem está a exportar quanto quem está a importar, quem está a vender, quem está a comprar, deve necessariamente produzir um número de cópias suficientes para ambos os lados e manter estes documentos devidamente guardados. Os documentos devem ser juridicamente vinculativos. Eu estava a me referir aqui ao contrato. O contrato é um documento vinculativo. Fatura também, estamos a falar de fatura comercial, não fatura para forma, também é um documento vinculativo. Ok? Não deve conter informações falsas ou enganosas. Ok? Não é para colocarmos na fatura, no contrato, informações que não sejam verdadeiras, porque no final isso vai custar para quem está a vender, principalmente, mas também pode custar para quem está a comprar, para quem está a receber a mercadoria nos países de recessão, poderão ter alguma complicação, por exemplo, no seu desalfandegamento. Vamos lá pegar numa lista de empacotamento, por exemplo, vamos lá, ou lista de embalagem. Quem estava a entregar a mercadoria, ou seja, quem estava a vender, colocou lá umas três embalagens. Vão abrir o contentor e encontram lá 5 embalagens. É disso que estamos a falar. Informação falsa, informação enganosa. O processo aí está estragado. A alfândega vai pegar nisto, vai ter documento, diz uma coisa e chegamos para dentro da lista de embalagens simplesmente não corresponde. Então não podem colocar informação falsa ou enganosa. O que está no documento tem que refletir fielmente o que está dentro das embalagens, que está dentro dos próprios contentores. Tem que corresponder ao que está lá, ao que lá foi colocado por quem está a vender a mercadoria. Os detalhes devem ser consistentes em todos os documentos. O que foi colocado na fatura pro forma não pode ser diferente do que está na fatura definitiva ou fatura comercial. O que está nas duas faturas não pode ser diferente do que está no certificado de origem. O que está no certificado de origem não pode ser diferente do que está na lista das embalagens. Portanto, os documentos devem falar entre si. Tem que haver uma rigorosa consistência entre todos os documentos de exportação. Eu tenho visto alguma mensagem, e vou fazer uma coisa só para este processo. E como disse, eu prefiro que seja um processo interativo. Vamos à mensagem para que possamos interagir melhor. Queria saber, esse documento é para todos os produtos ou depende do produto? Ok. Esta é a pergunta do Belito Grayson. Belito Grayson estava aqui a perguntar-nos se essa documentação é assim, boa parte da documentação, Belito, boa parte da documentação que estamos aqui a abordar, sim, é necessária para todos os produtos. Boa parte, não todos. Respondendo à tua pergunta, não. Nem toda a documentação que nos referimos até hoje é necessária para todo tipo de produto. Cada produto tem a sua especificidade. Por exemplo,
o certificado ambiental. O certificado ambiental não vai pedir para tudo. Não vai lhe pedir um certificado ambiental se você estiver a exportar, por exemplo, uma manga, né? Não vão dizer, quero ver o certificado ambiental de onde essa manga foi produzida. Não lhe vão pedir isso, ok? Mas se estiver, por exemplo, a exportar, provavelmente, ah, o ouro, o grafite, vão com certeza lhe pedir um certificado ambiental. Querem saber se seu produto não foi extraído de um local onde todo o processo produtivo, todo o processo de exploração terá, terá ou não causado algum dano ao ambiente. Certificado ambiental significa que todo o processo de produção, de exploração, de transporte, etc., etc., não tem qualquer tipo de impacto no ambiente. Quando essa atividade é assim certificada, significa que ela pode ser normalmente feita, pode ser normalmente realizada, o produto que dela resulta pode normalmente ser vendido, ok? Então não é necessário. Mas a seguir vamos entrar na essência da documentação da exportação. Documentos que realmente não podem faltar em nenhum dos produtos, ok? Em nenhum dos produtos deverá faltar. Portanto, estes são os principais documentos. Fatura pro forma tem que haver em todo o processo de exportação. Não importa se é manga, se é castanha, se é caju, se é grafite, se é etc. Deve ter. Embora saibam vocês que para o dia de hoje nós estamos a nos cingir mais nos produtos de origem agrícola, neste caso, né? Então, fatura pro forma, fatura comercial, a lista de embalagem, certificado de origem, reconhecimento de embarque, certificação de seguro, documentos relacionados ao pagamento. Isto deve conter, esta documentação deverá ser contida em todo o processo, em toda a estruturação do processo de exportação, para qualquer produto, não importa. Esses são os documentos essenciais, ok? Associado, claro, a um documento básico que é a licença de exportação. Isso deverá sempre estar lá. Isso é mais um documento interno do que externo, que pode chegar até lá ao país de destino, mas internamente a alfândega vai querer saber se a tua empresa tem autorização para exportar o que está a exportar. E o que realmente diz que a sua empresa está autorizada para exportar é este certificado, é este certificado que chamamos de licença de exportação. Portanto, fatura pro forma. Vocês todos sabem o que é isso, né? Uns chamam de fatura pro forma, outros chamam de quê? Cotação. Ok. No final do dia, essa documentação é, quer referir-se às mesmas coisas. Fatura pro forma é um documento que mostra o preço, mostra a descrição dos bens que foram solicitados. Na fatura pro forma deverá também constar os termos de entrega do produto, como é que o produto vai ser entregue, embalagens, primárias, secundárias ou terciárias, ou simplesmente da primária, em que condições esta mercadoria vai chegar, quais serão os termos de pagamento, uns 50% antes da embarcação da mercadoria, 100% depois. Vocês são, são empreendedores e percebem bem o que eu quero explicar com isso. Termos de pagamento, como é que vai ser? E depois, temos itens também a serem entregues. Quais são os itens? O que é que será de facto entregue? Também deverá constar, desculpa, da fatura por forma. E ainda temos data de expiração, né? Quando é que essa fatura por forma limite, né? Tem o seu limite de expiração, porque nós temos questões cambiais, temos custos acrescidos, e quando as pessoas não se comprometem em fazer a ordem em determinado tempo, isso significa que nós vamos ter mais custos, provavelmente não vamos lucrar. Por isso, na fatura pro forma, tem esta obrigatoriedade. Isto é mesmo para defender quem está a vender, ter a data a data limite de validade da própria fatura por fora. E depois temos a fatura comercial, não é? Que é a fatura definitiva. Isto é emitido quando as duas partes concordam com a fatura por forma. Uma fatura definitiva deverá ser emitida. E nesta fatura deve, como disse antes, incluir a informação consistente daquilo que já estava contido na fatura por forma. E aqui deve informar sobre o valor final que deverá ser pago,
deve informar também, ou deve refletir tudo aquilo que está na fatura pro forma, quais são as exigências das alfândegas no país de importação, ou seja, o país que vai receber. Deve também incluir rigorosamente os requisitos de outros documentos que são igualmente exigidos. E é importante dizer que a fatura definitiva é muito importante para as estatísticas, como eu disse. Vocês devem estar a imaginar, ou já devem ter ouvido que a nossa balança de pagamentos é deficitária, temos, vamos lá, ah, muito mais, temos maior quantidade de importações do que exportações, por isso é que a nossa balança é deficitária. Como é que vocês acham que nós chegamos a este tipo de conclusão? Não é do nada. São, na verdade, as faturas que ajudam muito a controlar esse fluxo de mercadoria, não é? São as faturas, o Instituto Nacional de Estatística, em coordenação com as alfândegas, portanto, fazem esse controle todo do que entra e do que sai do país por via das faturas, ok? Por isso é que é importante ter uma fatura, porque elas são importantes para as estatísticas comerciais dos países importadores, dos países exportadores. Vou mais uma vez dar uma pausa que é para verificarmos as questões que estão sendo colocadas. Eu vi duas. Boa tarde. Gostava de saber por quanto tempo devemos conservar os documentos de exportação. 5 anos, 10 anos ou mais. Boa tarde. Na fatura, pelo menos 5 anos. 5 anos. Pelo menos 5 anos. Boa tarde. Na fatura por forma, os termos de venda refere-se também ao Incoterm. Neste documento não se deve fazer menção dos detalhes bancários. Sim, os termos de venda também nos referimos aos Incoterms. Deverá ser decidido na negociação entre exportador e importador, entre quem está a vender e quem está a receber. Deverá ser decidido neste processo de negociação qual é a modalidade de Incoterm que vai ser aplicada ao negócio que vocês vão fazer. Vão usar, por exemplo, o FOB Price, vão usar o CIF Price, ou vão usar qualquer outro tipo, mas esses são no processo de exportação, esses dois são os que mais se usam, não é? Para responder a sua pergunta, Luís Rodrigues, exatamente, na fatura pro forma também deve conter isso, porque é disso que depende o processo de decisão que vocês vão fazer para dizer que sim, há ou não há negócio. Para quem vai ficar a responsabilidade de seguro, por exemplo, até onde é que vai o seguro do exportador, até onde vai o seguro do importador. Portanto, tudo isso é negociado, não é o tema específico da sessão de hoje. Nós podemos arranjar um dia só para falar disso. Esse é um tema muito, muito, muito vasto. Mas sim, deve incluir na fatura por fora. Edna Manhissa, esses documentos são também para uma pessoa singular? Sim, se a senhora estiver a exportar, tem que ter toda essa documentação, não importa se é singular, coletivo, etc. Não é? Até porque, ah, até chegares à fase em que já podes fazer a exportação, é porque, de certa forma, a sua empresa já está, de alguma forma, estruturada para poder colocar a sua mercadoria no mercado de exportação. Então, já há de ter, com certeza, uma licença de exportação. Não vai exportar sem que tenha a licença de exportação. Eu vejo que aqui já estou com alguns exportadores. Estão a trazer alguns detalhes que não eram necessariamente para ser discutido hoje, mas já que estão a trazer, e porque esta sessão é interativa, vamos cuidar dessas coisas que vão aqui colocando. Eu gostaria de saber se também deve-se indicar o HC code na fatura por forma ou na fatura ou na fatura comercial. Vamos lá. Isto aqui é facultativo. Pode sim colocar nos dois sítios, mas na fatura, vamos lá, na fatura comercial, definitivamente tem que sim colocar, porque esse é o jeito que as alfândegas têm para identificar a sua mercadoria, para categorizar a sua mercadoria, até mesmo para indicar se tem isenção ou não, e se não tiver isenção, qual é a carga fiscal
inerente à sua própria mercadoria. Por isso, deverá constar disso e deve constar de outro tipo de documento que nós vamos aqui discutir ainda hoje. Por exemplo, na lista de packaging list, é assim que se chama, né? A lista de embalagem também, HSE code, acaba constando. Em que condições a fatura por forma difere da fatura, da fatura comercial? Vamos aos detalhes agora para responder melhor a sua pergunta. Ok? Yeah. Penso que este processo de vai e vem, às vezes, foi consulta, não me ajuda. Ok, ainda na fatura comercial, algumas informações importantes. O fornecedor, né, quem está a fornecedor, quem está a fornecer, queria dizer, tem que estar lá escrito quem é o destinatário, quem é que vai receber a mercadoria, qual é a quantidade que está sendo enviada, descrição completa das mercadorias, o valor, país de origem, porto de entrada, nome da pessoa, ou seja, a pessoa que está a importar, que vai receber o seu produto no país destinatário, número de referência da própria fatura comercial. Portanto, esta informação toda deve fazer parte da fatura comercial. Se estiverem a perceber, a fatura comercial de exportação é um pouco mais complexa do que uma fatura normal que a gente usa no nosso comércio dia a dia, do dia a dia aqui no mercado nacional. E temos e eu acho que aqui já respondo de alguma forma à pergunta de quem me tinha feito há pouco tempo. Em que momento, como é que se difere? Portanto, mais uma vez, estou aqui a trazer alguns elementos que diferenciam a fatura pro forma da fatura comercial no processo de exportação com estes elementos que trouxemos aqui agora. Depois temos o certificado de origem, né? Este é um documento que é usado para indicar de onde é que vem a mercadoria, a proveniência da própria mercadoria, sobretudo para os processos de desalfandegamento, ok? Se, por exemplo, a mercadoria tiver taxas preferenciais. Nós estamos muito agora a falar desta questão da integração das economias, da eliminação das barreiras. Estamos a falar de acordos comerciais entre países africanos e Europa, Estados Unidos, etc. Não há outro jeito de se ter taxas preferenciais, não há outro jeito de se ter isenção fiscal, senão por via da identificação da mercadoria. Portanto, o certificado de origem é exatamente para isso, é para indicar de onde é que vem o produto. Somente esta origem é que vai permitir dizer que sim, essa mercadoria está isenta, esta mercadoria não está isenta, esta mercadoria tem taxas preferenciais. Somente a origem e o seu certificado é que pode devidamente indicar este fator essencial. Componentes de certificado de origem, aí estão, tem nome e endereço do exportador e importador, descrição dos bens, incluindo o código HS, como temos aqui o HS, que alguém acabou de perguntar. Portanto, para além lá das faturas, isso pode não, deve, desculpa, aqui é deve. Na fatura pro forma e na fatura definitiva, podem constar, mas aqui é deve necessariamente constar. Qual é o código da própria mercadoria? Porque é o código que vai orientar os agentes alfandegários. É o código. Declaração de certificação e carimbo. País de origem para cada item. Data e lugar da própria certificação. Quer dizer, aonde que a própria certificação de origem foi feita deve constar do próprio certificado de origem. Isto é mesmo para permitir que não haja, vamos lá, não haja desonestidade. E vamos tratar de emitir um certificado de origem para um produto que na verdade não saiu de Moçambique. Vamos lá, temos um acordo de parceria econômica Moçambique e União Europeia, tem taxas preferenciais.
Tratamos de um certificado de origem para um produto de Moçambique, quando na verdade o produto não é de Moçambique. É um bocadinho para evitar este tipo de comportamento, este tipo de práticas neste processo de exportação. Depois temos a lista de embalagem, ok? Este é um dos documentos essenciais, sim, mas muito usado pelos despachantes aduaneiros. Mas também é possível fazer esse processo de exportação e importação sem que tenhamos tido um contato direto com os nossos despachantes. E eles conhecem muito bem esse processo. Então, o despachante normalmente lida muito com esta documentação que se chama lista de embalagem. Em inglês chamam de packaging list. Mesmo quando fazemos a exportação e importação aqui no nosso mercado, aqui bem próximo, nós vemos sempre isso, mas sempre vem em língua inglesa, packaging list. É através desse documento que se faz, não é? O reconhecimento de embarque. É para se ter uma ideia do espaço que é necessário. No packaging list, lá vem as embalagens, vem as dimensões da embalagem. Ela indica qual é a altura, qual é a largura, não é? Da própria embalagem para se saber qual é o espaço que essa mercadoria irá ocupar dentro do navio, ou seja, dentro do contentor. Qual é o espaço que ela vai ocupar, não é? Pelas quantidades, mas também pelas dimensões da própria mercadoria. Já podemos saber o espaço que ela vai ocupar e é por via disso que também os fretes vão marcando os seus preços. Componentes. Temos a. Desculpem, uma vez eu vou ter que retirar isso para fazer a gestão de tempo. Temos muitas componentes. Nome, contacto do exportador, destinatário, peso, eu estava a dizer da largura e altura, mas também peso, não é? Número total das peças que estão lá dentro, ok? E qualquer outro tipo de instruções especiais. Se for, por exemplo, uma mercadoria frágil, deve ser indicada claramente que a mercadoria é frágil para que as pessoas que fazem o manuseamento da mercadoria possam tomar o cuidado devido no processo de manuseamento e garantir que a carga seja muito bem conservada. Não me vou ater muito nisso, porque depois vocês vão ter acesso a esta documentação, como dissemos. E depois temos a questão dos processos aduaneiros. Passamos para outra fase. O processo aduaneiro é todo aquele envolvente, todo aquele momento em que, na verdade, não começa quando chegamos às fronteiras, quando chegamos vamos lá, aos aeroportos, quando chegamos aos portos, não, começa muito antes destes processos. Ali nos portos e fronteiras é o culminar dos processos aduaneiros, mas os processos aduaneiros como tais começam muito antes, não é? Elas significam, na verdade, este cumprimento das normas de importação e exportação que nós começamos a fazer antes de tirar a nossa mercadoria das nossas empresas, não é? Ela, é através dela que nós fazemos a classificação na pauta aduaneira. E eu me referi há pouco tempo ao código HS. O código HS que consta de onde? Do certificado de origem. Por isso é que estou a dizer que este processo, na verdade, começa muito antes. Este é um processo que começa muito antes. Não começa no porto e no aeroporto. Portanto, a classificação da pauta aduaneira, que é feita por via do certificado de origem, que é feita por via da fatura, tudo isso é feito antes de nós chegarmos à fronteira. Depois temos pagamentos dos direitos, também feito nesse momento por via dos documentos que eu me referi. Ok? Isso permite que haja uma redução nos atrasos, nos custos operacionais. Chegas à fronteira, a documentação já chegou, já entrou por via das janelas únicas, janela única, os agentes alfandegários já têm acesso à documentação e tudo isso é feito rapidamente e a mercadoria não demora e ela sai de forma rápida desses locais. Ok? Algo ainda relacionado a este processo de alfandegamento e ao próprio processo de exportação são os processos.
os processos logísticos. Este também é um processo que, na verdade, começa antes do próprio transporte da mercadoria. Ela está ligada a muitos, muitos outros processos. Ela está ligada à rede de distribuição, está ligada à gestão de estoque, está ligada a transporte, está ligado à gestão vamos lá, dos pedidos, a solicitação das mercadorias, está ligada à gestão da devolução da mercadoria, está também ligada à questão da sustentabilidade. Mas ela começa muito antes com o processo de planificação. Ela começa com o processo de planificação, como eu dizia, tem a questão da coordenação e controle do fluxo das mercadorias, tem o uso das tecnologias para poder rastrear o processo de transporte, de manuseamento e de chegada da mercadoria no país de destino, tem também a ver com a questão da documentação, da certificação, da licença e da conformidade regulatória. E é todo este processo que permite que haja uma eficiência, conformidade legal e a redução dos custos, tanto de produção quanto de transporte da nossa própria mercadoria até chegar às mãos do nosso comprador ou do nosso desculpa, ou do nosso importador, dizia. Ok? Alguma pergunta tenha perdido neste? Vou tentar abrir aqui para verificar se há alguma pergunta. Ok. Não vejo nenhuma. Acho que uma acaba de entrar. Saudações, estou ciente que vou sair destas sessões com muita bagagem. Gostaria de saber o seguinte: quem emite as faturas? Ok. Quem emite a fatura, obviamente, é o vendedor, é o exportador, não é? Se o Sail, se é que estou a expressar bem o seu nome, o Sail ou Alas, o Sail ou Alas, eu acho que estou a expressar bem o nome. Se o Sail pretende ser um exportador de mercadorias, o Sail é que será responsável pela emissão da sua fatura. O Sail é que tem que emitir uma fatura, porque a fatura é que vai permitir que tenha, por via dela, tenha um pagamento da pessoa que lhe obter, vai obter a mercadoria ou o produto a partir de si. Ou seja, ele deve, como exportador, emitir a fatura. Ok? Ok. Vamos entrar um bocadinho agora na questão do ciclo operacional desse processo de exportação que chega até ao contrato de fornecimento. Prezados, para podermos exportar, nós passamos por um processo. Não é? Nós não decidimos da noite para o dia que vamos exportar. Nós abrimos uma empresa, tratamos dos nossos alvarás, tratamos das nossas licenças de exportação, tratamos de muitas outras coisas, não é? Mas há um processo do qual nós passamos para se chegar até o processo de exportação. Primeiro é que nós temos que tomar uma decisão e temos que nos comprometer com o processo de exportação, não é? Nós temos que decidir. Produzir é uma coisa, vender a nível interno é uma coisa, mas exportar é outra completamente diferente. Exportar é outra empreitada. Exportar significa sair da sua zona de conforto, permita-me que eu diga assim, sair da sua zona de conforto como empresa que produzia e vendia a nível local para uma nova empreitada. É como se fosse uma empresa dentro da sua empresa. Exportar é uma nova empresa. É uma nova coisa que a sua empresa deve fazer. E se é uma nova atividade dentro da sua empresa, ela deve merecer recursos específicos para que esta atividade possa ocorrer. Tem que existir um novo financiamento para essa atividade. Um dos meus colegas vai abordar este assunto. Tem que ter financiamento para esta atividade que é nova. Não vai operar, não vai financiar a sua atividade de exportação com o financiamento que já tinha para a sua operação nacional. Tem que ter um financiamento para isso. Tem que ter pessoas específicas ou que se dedicam de forma específica a esta nova empreitada de exportação, porque ela de facto dá algum trabalho, não é? Tem que ter pessoas específicas para isso. Provavelmente vai incorrer em custos
de tradução. Isso vai incorrer em custo de tradução, é um custo que anteriormente não tinha para a sua operação nacional, mas porque vai passar para uma operação internacional, vai ter um custo de tradução, provavelmente. Ok? Vai provavelmente ter um custo de transporte, porque em algum momento vai ter, quem sabe, que se deslocar para esses locais para poder fazer melhor negócio, para falar diretamente com os seus compradores, ok? É para perceberem que exportação é, sim, uma outra empreitada. Tem que tomar decisão e ter um cometimento para este assunto de exportação. Se vai de facto exportar, então deverá selecionar um seu produto e seu mercado-alvo. Qual é o mercado para o qual vai exportar o seu produto? E qual é exatamente esse produto que pretende exportar? Por que que aqui há uma relação entre mercado e alvo e produto? Há uma relação porque o produto só é exportado para mercados para os quais realmente há uma demanda. Simples como isso. Tem que ter uma demanda no mercado para o qual vai exportar. Por isso é que colocamos aqui esta relação entre o produto e mercado. Depois, há uma necessidade de conformidade com a regulamentação, tanto do país de origem quanto do país de destino. O seu produto é produto quando é produto aceitável no seu mercado nacional. Mas se pretende sair do seu mercado e entregar o seu produto em um mercado diferente, tem que passar pelos processos de conformidade com as regulamentações de exportação, tanto do seu país como num país de importação. Seguida, vai ter que adotar uma estratégia de entrada. Como é que vai entrar para o supermercado? Eu depois vou explicar um pouco mais disso. Como é que vai entrar para o mercado de exportação? Quer entrar por via de quê? Das redes de supermercados? Vai entrar por via de importadores? Vai entrar por via de reempacotadores? Vai entrar por via de. Vamos lá. Há várias estratégias de entrada. Deve decidir por que estratégia, quais das estratégias de entrada irá adotar para entrar nestes mercados. Seguida, há um processo de negociação. Já identificou o mercado, tem um produto, definiu uma estratégia de entrada, está em conformidade, tem que entrar para o processo de negociação. E neste processo de negociação, temos a questão de financiamento que eu também me referi aqui. Deve negociar todos os termos de entrega do produto. E se isso tiver sido concluído, então passa para uma assinatura de contrato de fornecimento. Depois da negociação de termos de venda, termos de entrega, etc., passa-se para o processo de assinatura de contrato. Assina um contrato com o potencial, ou com o comprador, já não é potencial, assina um contrato. E quando já há assinatura de contrato, aí sim, nós já podemos assegurar a ordem de exportação. Não é? Se já temos um contrato escrito, ok? Se já temos um contrato escrito, isso quer dizer que o nosso cliente já vai emitir uma ordem de compra. Vai emitir uma ordem de compra, que para nós é uma ordem para poder exportar. Ora, este é um problema que nós temos muito em Moçambique, não é? Fazer a gestão dos processos de compra, ok? Fazer a gestão dos processos de compra. Muitas vezes, nossos empreendedores, quando vendem uma vez, ficam contentes e já não querem saber dos processos. Há uns processos de compras inerentes a qualquer contrato que deve ser gerido sempre. As pessoas receberam o seu produto pela primeira vez, mas elas não conhecem bem o seu produto. Vão existir muitas questões e no mercado internacional trabalha-se muito com e-mail. Vão existir muitas questões e essas questões precisam ser prontamente respondidas. Vão fazer consultas sobre o seu produto. Tem que estar atento, por isso é que estava a dizer aqui em algum momento que exportar é uma empreitada. Tem que ter alguém dedicado para estas coisas.
para responder às consultas do seu produto. E se não tem alguém dedicado, procura uma empresa que vai cuidar isso para si, das consultas. Se não, terceiriza serviço. Pá, eu sei de produzir, sei vender, mas não sei fazer a gestão destes processos. Terceiriza o serviço, mas tem que ter alguém que se dedica a cuidar do seu produto. Vendeste, entregou o produto, mas tem que ir gerindo as consultas. Como é que se usa o produto? Como é que se usa o produto? Por exemplo, quanto tempo ele pode ser guardado? Ele tem causa alguma alergia? Este tipo de questões, entende, né? Em quanto tempo tu produzes? Tem estoque suficiente para não sei o quê? Esse tipo de pergunta que parece banal, mas são tão importantes para garantir que, de facto, a vossa relação permaneça boa entre quem vende e quem compra. De seguida, tem que fazer o envio de produto, né? Enviou o produto. Depois, assegura o pagamento. E depois disso, faz serviços pós-venda. Já vendeste, e é isso que eu estava aqui a referir agora. Tem que fazer a gestão pós-venda. Isso é muito. Às vezes, isso costuma contar mais do que fazer a própria venda. Ter um serviço de gestão pós-venda costuma contar mais do que o próprio processo de venda. Portanto, é importante ter pessoas dedicadas para estes processos. Eu estava a me referir um bocadinho da questão ahm, da estratégia de entrada. Nos mercados internacionais, estes grandes mercados que eu tenho estado aqui a me referir, há um fenômeno que acontece. Os importadores, ou seja, os compradores de lá, os compradores, têm uma característica. Eles agem mais ou menos como se fossem, mas não são necessariamente cartéis. Mas é assim que eles agem. Eles agem em associação, percebem? Eles têm estado em associação. O que um exige, todos exigem. A forma como um atua, todos atuam da mesma forma. O comportamento de um ou dois dita o comportamento de todos eles. As redes de supermercados agem como associação e atuam da mesma forma junto dos fornecedores. Por isso é que eu estou a chamar a atenção para a estratégia de entrada. E uma coisa é verdade, como vendedores, dificilmente, não estou a dizer que é impossível, dificilmente terão, vamos lá, esta possibilidade de colocar os vossos produtos diretamente aqui, aqui, nos supermercados. Colocar os vossos produtos diretamente aqui, nas lojas especializadas, ou mercados de rua, restaurantes, dificilmente, não estou a dizer que é impossível. Alguns produtos até já entraram, podem entrar, mas são daqueles que entram por via do comprador que esteve cá em Moçambique. Pegou algumas amostras, foi para lá, ele tem um supermercado, tem uma loja especializada em produtos de beleza, etc., produtos naturais, levou em Moçambique e foi colocar. Mas um contrato propriamente dito dificilmente vai direto para aqui, porque há uma cadeia a ser obedecida. Primeiro, nós temos um exportador aqui, um exportador. Nós temos um processador. É assim que funciona o mercado. Um processador. Ou podemos chamar de também reempacotador. Depois temos aqui importador, distribuidor. Tem aqui descascador e empacotador. Tem um armazenista. Esse armazenista é que entrega aos supermercados e entrega também às lojas especializadas em mercados de ruas e restaurantes. Este é um processo do mercado internacional que tem que ser muito bem dominado por quem pretende exportar, para não despender muito dinheiro, para não despender muito tempo fazendo esforço em querer colocar o seu produto aqui no supermercado, querer colocar diretamente aqui nas lojas especializadas, mas fazer um esforço para atacar estes aqui. Estes é que devem ser os nossos mercados, estes. Um exportador, um processador, um importador distribuidor, descascador ou reempacotador, ou armazenista. Estes aqui é que devem ser os nossos clientes. E normalmente estes aqui nós damos a bulk, damos grandes quantidades
Às vezes sem sem a nossa marca, depende de como vai se negociar. E depois esses aqui, armazenistas, que levam aqui nos importadores, distribuidores, descascadores, reempacotadores, é quando nossos produtos chegam aos supermercados, às lojas especializadas. Então, na definição da sua estratégia de entrada, pense sempre nesses. O quão possível, coloque a sua atenção máxima nestes aqui. Estes é que podem fazer o seu produto entrar para o mercado, e não estes aqui. Estes vão fazer entradas esporádicas, entradas curtas por aqui, assim. Mas estes podem lhe garantir um contrato duradouro. Estes podem garantir um contrato de longo prazo, um contrato corrente, que o produto entra durante meses, meses, anos e anos. Portanto, pensem muito bem, não, em como querem fazer entrar o vosso produto, as estratégias que vocês vão adotar para fazer o vosso produto chegar aos, aos grandes mercados. E muito obrigado. Eu acho que fiz uma boa gestão de tempo, temos muito tempo para conversar. A não ser que eu tenha ido rápido também em alguns, mas ok, eu acho que é tempo de ver algumas questões que não vimos. Vamos lá. Ah, enquanto isso, podem já ir se preparando para levantar as mãos e poderem intervir e fazer as perguntas que não terão sido feitas até aqui. Ok, deixa-me cá ver qual é a pergunta que eu não terei respondido. Vou já à busca das questões, ok? Estou ciente que vou sair destas sessões, gostaria de saber quem emite as faturas. Essa pergunta nós já abordamos. Passou bem o meu nome, ok? Também já tinha visto. Gostava de saber se teremos material e o áudio que está sendo gravado. Ok, estou cá a verificar as questões. Se teremos material e áudio. Sim, terão. Áudio, não tenho a certeza. Meus colegas vão esclarecer melhor na área técnica se este áudio vai ou não para vocês, mas este material com certeza vocês vão ter acesso por questões de má ligação da internet e acabo não escutando bem as explanações e acordes, ok? Haverá alguma abordagem sobre mercados preferenciais? Ahm, Bom, não acredito que tenha sido preparado algo específico relacionado aos mercados preferenciais, mas ao longo das abordagens que nós vamos fazer, com certeza vamos tocar. É quase que impossível não tocarmos este tema que é bastante importante. Vamos sim tocar nesse tema, não de forma especificada, como disse, não vamos nos dedicar a isso, mas vamos sempre, 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 sempre tocar. E se houver necessidade, os meus colegas com certeza, se houver necessidade de espaço, claro, vai ser preparada uma sessão específica relacionada a isso. Sobre a decisão e comprometimento para exportar, gostaria de saber o seguinte: quais são os principais critérios para decidir se uma empresa está pronta para exportar? Boa pergunta. Muito obrigado pela pergunta, é muito bom. Que riscos a empresa deve avaliar antes de assumir compromisso com a exportação? Quais capacidades mínimas, produção, logísticas, finanças são exigidas? Esta pergunta, a última, apesar de boa, é bem difícil de responder. Capacidades mínimas. É muito difícil definir uma capacidade mínima
para processo de exportação, capacidade mínima genérica. Não, isto é determinado em função das condições de cada uma das empresas, das condições da empresa, do produto que ela pretende exportar, do mercado para o qual ela pretende exportar. Portanto, são muitos fatores que se deve ter em conta para se definir a capacidade mínima para poder exportar. Eu já me referi aqui a algum, inclusivamente a capacidade de produzir, a quantidade de produção que essa empresa pode fazer em determinado tempo. Isso também entra como um fator importante. Se ela tem, vamos lá, um capital giro disponível para poder ir custeando esses custos que vão aparecendo por causa da nova empreitada de exportação, como eu me estava a referir, ok? São muitas coisas que nós temos que verificar dentro da empresa para definir claramente se ela tem ou não capacidades mínimas para poder exportar. Vou aqui dar um exemplo. Se hoje, ahm, com a sua decidir exportar para a África do Sul, estando na Zambésia, Cabo Delgado, Nampula, Niassa, se decidir exportar para a África do Sul, há de concordar que as condições que precisa ter, as capacidades mínimas que precisa ter para colocar o seu produto no mercado sul-africano, hão de ser ou vai diferir-se, vai ser diferente das capacidades mínimas que precisa para colocar o seu produto no mercado da União Europeia. E há de ser também diferente das capacidades mínimas que precisa para colocar o seu produto no mercado do Japão ou no mercado norte-americano. Portanto, é difícil definir capacidades mínimas genéricas ou gerais que deve ter, ou que cada uma das empresas deve ter para colocar o seu produto em mercados diferentes, produtos diferentes. Localização diferente, uns estão em Maputo, outros estão em Niassa, outras estão em Amman, estão em Sofala, então vão com certeza ter diferentes capacidades mínimas, não é? Mas é preciso olhar para esses fatores todos. Que riscos a empresa deve avaliar antes de assumir compromisso com a exportação? Bom, riscos são vários e eu acho que a resposta que eu dei anteriormente também, partes delas servem para a pergunta que está aqui a colocar. Riscos. O risco que uma empresa que produz e exporta banana tem há de ser diferente do risco que uma empresa que produz manga e castanha tem. Vamos lá pegar banana e manga, porque banana e manga são produtos altamente perecíveis e é diferente da castanha. Você pode colocar castanha e exportar, e ela pode ficar no navio não sei quantas semanas até lá chegar. O mesmo não pode ser aplicado para banana e manga. São produtos que, no processo de exportação, deve ser muito bem cuidado, porque são altamente perecíveis, sobretudo também porque precisam de determinados produtos químicos, né? Mas também alguns naturais que são adotados nesses últimos tempos que permitem que o produto seja conservado por um longo período no processo de exportação até lá chegar. Mas perceba a diferença, né? Então, o risco de uma empresa que produz e exporta banana ou manga é diferente do risco que uma empresa que produz castanha vai passar para ela. Portanto, os riscos são bastante diferenciados. Então, precisamos de ver as condições que cada uma destas empresas tem, o que ela está a produzir, qual é a capacidade produtiva, qual é a capacidade de financiamento, qual é a logística que ela pretende usar. Vai usar a via aérea, por exemplo, vai usar a via marítima, a via terrestre. O que é que vai colocar lá? Vai colocar banana na via terrestre, via marítima, ou vai colocar. Percebe onde eu quero chegar? Portanto, os riscos são diferenciados. Temos que ver de produto a produto, de empresa a empresa, para podermos definir os riscos reais que cada empresas tem. Mas claramente, quem produz banana tem maior risco do que quem produz castanha. Eu acho que isto é óbvio, né? É muito óbvio. E também quem produz ou exporta pedra preciosa e grafite vai claramente ter menos riscos do que quem está a produzir, vamos lá, ah, castanha ou manga e banana. Então, tá. Os riscos são diferenciados.
Quais são os principais critérios para decidir se uma empresa está pronta para exportar? Eu tinha dito que esta pergunta é muito boa. Na verdade, esta pergunta é primária. Esta pergunta é primária. Primária porque toda empresa que quiser exportar, a Exportamoos, a nossa empresa Exportamoos, as ONGs e outras, quando entram para estes processos, para iniciativas de exportação, sempre procuram pegar nesta questão de prontidão para exportar. A sua pergunta, na verdade, está relacionada a isto, com a prontidão para exportar, saber se a empresa está de facto pronta para exportar, se ela reúne condições, vamos lá, reúne condições físicas, reúne condições técnicas, reúne condições financeiras, reúne condições administrativas e reúne condições de capacidade produtiva para poder exportar. É a isso que nos referimos de prontidão para exportar. Ter todas essas condições estabelecidas dentro da empresa. Se estiverem lembrados, no início eu me referi a isto, não é? Fazer, produzir e vender a nível do mercado local, a nível do mercado nacional é bom, já é um grande passo dado, mas tal e qual produzes e vendes no mercado internacional, tal e qual fazes o negócio presentemente, não é como deverá fazer quando quiser exportar. Tem que começar a fazer alguns upgrades, tem que fazer alguns acréscimos em termos de crescimento, desenvolvimento e etc, para sair do momento, da situação em que estás para para o mercado internacional. E é isso que chamamos de prontidão para exportar. É fazer um upgrade, um desenvolvimento, um melhoramento nos aspectos que eu me referi, a nível técnico, administrativo, financeiro, a nível legal, ok? Tudo isso deverá ser devidamente melhorado para poder estar em condições de colocar o seu produto no mercado internacional. Mas a pergunta é, será que se nós não fizermos isso, não vamos exportar? Não, não é isso. Isso deve fazer se quer fazer a exportação sozinha, como empresa. Se decidir que vai fazer sozinha, tem que ter todas essas condições. Mas se decidir, não, eu produzo bem, tenho um produto que quero exportar, eu não tenho condições para fazer melhoramentos técnicos, administrativos e financeiros, de capacidade física, etc. Eu não tenho essa condição para fazer. Quando é assim, terceiriza o serviço. Deixe estas coisas para empresas que podem fazer. E há empresas que já começam a entrar em Moçambique para poder fazer essas coisas. Então, a minha recomendação é a terceirização destes serviços, entregue isso a empresas que podem fazer, então não incorre em custos de melhorar as suas capacidades técnicas, físicas e financeiras, ok? Este é um risco que passa para outra empresa e, claro, deverá pagar pelo serviço, né? Mas é menos custoso, se podemos usar essa linguagem, tem menos custos do que se quiser fazer isso dentro da sua empresa. Vai levar mais tempo, vai ter que gastar um bocadinho mais para poder cuidar da sua defesa. Mas, como disse, é boa pergunta. Disso nós chamamos de prontidão para exportar. Podemos ir ao mais detalhe. Há uma técnica que se usa específica, é uma autoavaliação. Vocês podem fazer sozinhos como empreendedores, autoavaliação para verificar se a sua empresa está pronta para poder exportar. Na verdade, há de perceber que não está totalmente pronta, mas também há de perceber que tem alguns aspectos positivos que podem ser usados para a própria exportação. Mas há de perceber os aspectos que tem que melhorar. Então, esta autoavaliação é de extrema importância, ok? Não trouxemos para as sessões de hoje e de amanhã, depois da manhã, não vamos trazer isso, mas é um processo possível de se fazer e eu acredito que qualquer um pode fazer e é de extrema importância. Algumas questões foram também aqui lançadas. Com a sua Raul diz sobre, colocou um asterisco sobre, não entendo, talvez tenha que relacionar isso à sua pergunta anterior com a sua, não percebi, sobre, ok. Nelson Americano, quero saber onde se trata o certificado de origem. Certificado de origem. Eu me referi aqui, a minha apresentação está ali agora? Não, não sei, eu não sei, não tenho certeza. Mas ok. Há uma tabela aqui que nós exibimos, onde vocês podem tratar cada uma desta documentação. Está aqui, certificado de origem é Câmara de Comércio relacionado à PX.
ok? Então, esta documentação, quando vocês tiverem, tem aqui as licenças e os locais onde vocês poderão tratar as licenças. Certificado de origem em particular está aqui, APEX, Câmara de Comércio. Dirige-se à Câmara de Comércio. É uma relação entre as duas entidades para poder tratar o certificado de origem. Ok? Nelson americano. E depois temos uma questão que foi lançada pelo Carlos Mafumissa. A estrutura de funcionamento do mercado internacional é quase a mesma em África, Europa, América e Ásia. Por vossa experiência, gostaria de ouvir se é. Está a colocar uma questão, ok? Não colocou o ponto de interrogação, por isso é que fiquei um bocadinho. Mas acho que ele está a perguntar. A estrutura de funcionamento é igual em todos esses continentes? Bom, algumas coisas sim, outras não. Na verdade, uma grande parte não. E por que que eu digo, por que que eu digo não? É assim, ah, embora, embora a exigência pela implementação das medidas sanitárias fitossanitárias, a certificação, hum, alimentos seguros. Embora isso seja bom para todos nós, isso não é coisa só para europeu, para americanos, japoneses, etc. Isso é para nós também, como africanos, porque isso tem a ver com a saúde, né? E saúde não é só para eles, é para todos nós. Todos os governos do mundo estão, eu acredito, estão preocupados com a questão da saúde. Por isso é que implementam dentro do Ministério da Agricultura um gabinete específicos relacionados com a questão de medidas sanitárias e fitossanitárias, e esses gabinetes são colocados nos portos, aeroportos, ahm, nas fronteiras, que é para verificar se essas medidas estão sendo implementadas. Então, quero dizer que todos os governos estão preocupados, incluindo os governos africanos. Mas é preciso reconhecer que os nossos governos são um pouco mais lentos na implementação dessas medidas. Estou a responder a sua pergunta sobre como é que esses mercados funcionam, não é? Então, os governos da Europa, da América, Ásia, têm um bocadinho mais de celeridade na implementação dessas medidas que estão relacionadas à questão da certificação. Então, se estes governos têm a rapidez e a celeridade na implementação, logo faz com que o mercado funcione um bocadinho diferenciado do nosso nestes aspectos que têm a ver com medidas sanitárias, fitossanitárias, certificação e alimentos seguros. Só isso, Carlos, só isso faz toda a diferença no mercado internacional. Só isso faz toda a diferença. Um produto que saiu cá de Moçambique, que foi certificado em ISO, nós vamos falar das certificações amanhã. ISO 22000, que é o certificado mundialmente aceito para alimentos seguros, este produto, quando chega à Europa, embora possa merecer questionamentos, vai merecer menos do que aquele que chega lá sem essa certificação. Os produtos que chegam cá, tudo bem que nós temos entidades que lidam com isso, que procuram verificar se os produtos estão em conformidade, mas o nível de exigência de um produto que sai de Portugal para Moçambique é diferente do nível de exigência que o nosso produto vai merecer quando chegar a Portugal. Porque a cultura de se ter fabriquetas, unidades fabris, que implementaram princípios básicos de produção para garantir segurança de alimentos, a cultura que eles já têm, nós ainda não os temos. Não estamos ainda a entrar para esses processos. Não estamos a dizer que não fazemos nada para garantir que os nossos alimentos sejam seguros. Não, fazemos e fazemos muito, mas é típico de sociedades ou de países em desenvolvimento como o nosso, que ainda não adotaram totalmente aquele sistema. Portanto, os mercados são de facto diferentes. Só essa questão do coisa, das medidas para garantir a segurança de alimentos faz toda a diferença. E eu podia entrar em outros aspectos. Aqui só me ativo a esta questão de alimento seguro, que é para a gente só fazer o início de conversa.
senão acabo não respondendo as outras questões. Se alguém quer começar a exportar num determinado produto, qual conselho que dá? Ok. Se quer começar a exportar, tem um produto, quer começar a exportar, e pela pergunta percebe-se que não sabe ainda qual é o mercado. Tem um produto e quer exportar. A primeira coisa que deve saber, ou que deve fazer, desculpa, é saber qual é a demanda do seu produto nos mercados internacionais. Este é o primeiro papel. É a primeira coisa que deverá fazer. Qual é a demanda do seu produto no mercado internacional? E a pergunta que vem, com certeza, Maria, é: mas como é que eu vou então saber, né? É a pergunta que deve estar-se a colocar. Como é que eu vou saber então? Bom, estando cá em Moçambique, deverá fazer pesquisa online. Tem que usar a internet. Tem que usar a internet. Entra pelos sites das entidades que lidam com processos de importação e exportação a nível da Europa, a nível da América, Ásia, etc. E busca lá, mais uma vez, no tema de hoje. Infelizmente, esses nossos webinários são um bocadinho curtos, não dá para trazer muita coisa. Mas nós temos disponíveis alguns sites que vocês podem entrar e consultar e saber. Não sei qual é o seu produto, Maria. Eu saber, vamos lá, a minha castanha, por exemplo. Qual é a demanda da castanha nos Estados Unidos? Qual é a demanda da castanha na Europa, qual é a demanda da castanha na Ásia. E ali vai em países específicos, né? Qual é a demanda da castanha em Portugal, na Alemanha, na Holanda, ok? E a demanda, sabendo a demanda, também há de encontrar lá alguma informação sobre os importadores, ok? Quem são as pessoas que importam? Quais são os grandes players para o seu produto? Quais são os grandes players, por exemplo, para a castanha? Quem são os grandes compradores da castanha nos Estados Unidos? Quem são os grandes compradores da manga na Europa? Quem são os grandes compradores da banana? Quem são os grandes compradores da banana seca? Quem são os grandes compradores da banana? Portanto, é produto, é saber o produto por produto. Não produto só manga. É manga fresca? É a demanda da manga fresca? É a demanda da manga seca? É a demanda de sumo da manga? Portanto, é por categoria de produto que deverá fazer a pesquisa e saber qual é a demanda do seu produto. Este é o primeiro ponto. Quer vender? Tem que saber se as pessoas precisam de facto ou não do seu produto. Depois de saber se de facto precisam, é saber qual é a tendência do consumo. Como é que eles consomem a manga? Consomem mais a manga fresca? Consomem mais a manga processada para fazer a manga seca? Ok? Consomem a manga descascada? Sabem que há esta tendência de consumo na Europa, né? As pessoas trabalham e às vezes têm nem é só preguiça, mas também não têm tempo para pegar uma manga, descascar. Querem encontrar uma manga e pegar o garfinho, picar e comer. Essa é uma tendência de consumo. E talvez deverá pensar em exportar manga processada, já descascada, e não exportar a manga fresca. Então, essas tendências de consumo também é importante saber. E conhecer quem são as pessoas que de facto importam, compram a manga, para poder conversar com elas e dizer a elas que você tem um produto que se chama manga e que tens essa capacidade de produção e gostaria de fornecer. E as suas mangas são produzidas nestas condições. Estes são os produtos que usas durante o processo produtivo. Tu empacotas nestas embalagens. Este é o tipo de embalagem que usas. Papel, plástico, seja lá o que for. Este comprador é que lhe vai dizer se você está a produzir em condições de conformidade com o mercado para o qual ele distribui os produtos, porque ele é um comprador distribuidor. Lembram da estratégia de entrada que eu estava a me referir? Então, é com ele que vão saber em que condições as suas mangas devem lá chegar, qual é a qualidade da manga que eles precisam, mas é mais um detalhe que nós não vamos entrar hoje. Então, tudo isso vocês precisam saber por via da pesquisa que vocês fazem. Mas ok, já não tenho muito tempo. Se alguém quer começar a exportar um determinado produto, ok, é a pergunta que eu estava agora a debruçar-me, de forma mais específica, se for para eu importar fabriquetas ou máquinas, quais documentos devo ter antes? Se quer importar uma fabrica, ok, quero montar uma fabriqueta, já percebi. Quero importar, mano,
Um conselho bom. Boa pergunta também. E eu sei que muitos não sabem disso, e eu devo dizer. Quem está a montar uma fabriquete, a primeira coisa que deve fazer, se a sua empresa já estiver devidamente constituída, tem já a licença, o alvará, etc., tem um espaço específico, submeta o seu projeto de investimento para a PIEX, para a Agência de Promoção de Investimento e Exportação. Teu projeto de investimento tem que ser aprovado lá. Essa aprovação não. O processo em si não se cobra, não paga nada. Mas pagas pelo volume de investimento que estás a fazer. Eu não sei quanto é que cobra na altura. Era 0 ponto alguma coisa de percentagem do seu investimento que cobravas para pagar, para ter aquele certificado de aprovação e podes importar e merecer isenção da maquineta que está a importar. Depende do local onde estás. Se estiveres num distrito afastado da província, melhor ainda, pode ser por completo, pode ser isenção completa, pode ter 80, 50, depende. Vá para a PIEX, eu não tenho todos os detalhes. Mas eu aconselho que dou. Submeta o seu projeto para a PIEX, projeto de investimento, para eles aprovarem. Para quando importares a sua maquineta, teres isenção dos direitos fiscais, para não pagares nas alfândegas. Ou pelo menos não pagar completamente, talvez pagar 50%. E assim reduzes o custo de importação da sua própria máquina. Pagas menos, não é? Este é o primeiro conselho que lhe dou. É registrar o seu projeto de investimento na PX. Quais documentos devo ter? A PX vai lhe explicar, não é muita coisa, com certeza. Ele vai lhe pedir um alvará, vai lhe pedir. Essa é a segunda parte da pergunta. Que documento tem que ter? A PX vai pedir alvará, vai pedir um título de propriedade da sua casa, título de propriedade da sua casa e provavelmente mais alguma documentação que você já tem. Não ir por aí. Então vai submeter o seu projeto, eles aprovam e já pode começar a fazer a sua importação. Eu já estou no fim. Será que o selo Made in Moçambique não é exigido no processo de exportação? Não, é só um detalhe. É só um detalhe, não é difícil. A exigência, mas uma exigência nacional, né? Isso pode ter com muita facilidade, não é difícil. Qual a quantidade mínima para exportar? Quantidade mínima é aquela que seu cliente vai pedir. O cliente é que pede a quantidade, né? Ninguém determina a sua quantidade. Você não vai determinar, o governo não vai determinar, o seu cliente é que vai dizer a quantidade que é. Agora, quando o governo determinar, tem que saber se esta quantidade mínima cobre os seus custos de exportação. Se ela não cobrir, provavelmente tem que repensar na quantidade. Tem que exportar e ter lucro. Há uma quantidade que quando exportas, em vez de ter lucro, tens perdas. Então, são contas que deverá fazer. Teu cliente pede 50, tu fazes a conta e procuras saber se vais conseguir, de facto, cobrir todos os seus custos de exportação e até de produção. Se não tiver, provavelmente tem que repensar e voltar um bocadinho. Desculpa, eu acho que não vou conseguir responder todas as perguntas, aliás, nem sequer é possível. Consoante a sua experiência vamos lá, no nosso estado, tem cuidado com perfeição essas duas medidas. Uau, sabes o que vamos fazer? Algumas perguntas vamos responder no chat. Eu vou parar por aqui. Eu vou passar a palavra para o meu colega que vai abordar o segundo tema. E muito obrigado pela vossa atenção, obrigado pelas perguntas que foram colocadas, muito interessantes, importantes, e vê-se que têm realmente interesse em colocar os vossos produtos no mercado internacional e vamos continuar a interagir. Amanhã estarei convosco mais uma vez para duas sessões com temas diferentes. Provavelmente iremos voltar a tocar um bocadinho nesses e muito obrigado.